gente sempre tem que olhar, né, que tem aí a parte negativa, né, que a gente não pode deixar passar batido, né, despercebido, né? E não. E, e o clima também, né, esses últimos tempos aí, muita umidade, né? Tava Muito aquele calor, calor, né? muito calor. Muito calor. E aqui, pelo menos, eu tava tendo bastante umidade, porque também tinha dias que dava muita chuva, chegava a alagar o orquidário, mas aí via o calor, aquele tempo ali. Então, assim, são essas coisinhas que a gente tem que ir observando e tomando cuidado, né? E o que mais mata orquídea em, assim, em casa, onde a pessoa cultiva, é excesso de água, excesso de irrigação, E né? Isso as pessoas, às vezes, confundem umidade com encharcar, é né? arcar. São duas coisas diferentes. As orquídeas gostam de água, isso aí, vamos comentando o cultivo. Elas precisam, né, ter uma umidade ali no vaso, no ambiente, mas encharcar, gente, Não. não. Que aí são, né, parâmetros diferentes. Posso, posso começar já com uma parte técnica interessante, usando uma gambiarra aqui minha aqui? Pode. Não, você já, todo mundo sabe o que é um lápis de escrever? Isso aqui? Sim. Você sabe qual é vamos dizer, a semelhança que eu tenho, assim, eu uso para poder ajudar vocês a entenderem uma parte das orquídeas, uma raiz de orquídea. Vamos lá. Essa parte de madeira, ela nas raízes são chamadas de velame. O grafite propriamente dito é chamado é a raiz propriamente dita. Uhum. E a ponta da raiz, a ponta do lápis, é a coifa, é onde está o meristema ali, que ela está crescendo, onde ela cresce. Então, veja bem, qual é a função da madeira no lápis? É proteger o grafite da pega para a gente poder escrever. Já o velame, ele é tipo uma esponja que ele ajuda a trazer umidade. Ele vem buscando, te retirando, enquanto está encharcado ali o substrato, ele não tem inteligência. Ele está puxando água, ele está puxando água, ele está puxando água. Se você tem uma planta que tem bulbos, ela começa, se ela está desidratada, ela começa a se reidratar. Ela começa a inchar, a armazenar água ali. Chega uma hora que essa capacidade de armazenar água, ela não saturou, não tem mais espaço para botar água. E o que acontece? A raiz não percebe isso, a raiz continua. E o velame fica encharcado, úmido por muito tempo. E esse encharcamento e a água parada ali vai provocar o quê? Apodrecimento. Apodrecimento do velame, da raiz, vai matar a raiz. E aí o que é o grande problema também é o seguinte, que as pessoas menos experientes plantou, vou dar um exemplo da Phalaenopsis, que é a coisa mais comum, a pessoa bota aquele pratinho embaixo e a planta começa a apresentar sinais de desidratação. Qual é a primeira coisa que a pessoa pensa? Estou molhando pouco. E o que ele faz? Agrava o problema jogando mais água. O problema da desidratação numa situação dessa é o seguinte, que 80% a 85% da capacidade de absorver água e nutrientes é pelas raízes. Se você não tem as raízes, como é que ela vai absorver? É mesmo Exatamente. você costurar sua boca. Você não consegue mais beber água, você vai desidratar. Não adianta ficar jogando água em cima de você, que não vai, só vai Sim, piorar, não vai resolver nada. Tá? No caso das orquídeas, vai poder até acelerar o processo de apodrecimento. exatamente. Então, a pessoa tem que entender o seguinte: a planta você está irrigando a planta e ela está apresentando sinais de desidratação. Olha as raízes. Muito provavelmente as raízes já estão muito debilitadas, elas não pode até ter raízes saudáveis ainda, mas as raízes que estão ali não são suficientes para
absorver a água que a planta precisa. É a mesma coisa que, sei lá, eu quero beber água, eu estou com um porta-adubo aqui, mas só tem um copinho desse aqui para mim. Só posso beber bebendo de que não é. Eu vou começar a apresentar sinais de desidratação, que minha capacidade de trazer água está muito restrita. Então, acho que esse é a principal sacada do pessoal com relação à umidade. É o que a Rose falou mais cedo. Umidade, molhar a planta é uma coisa, ambiente úmido é outra coisa, tá certo? E aí nós entramos por outro caminho também, o seguinte, eu recebo muito, e a Rose tem certeza também recebe uma pergunta, de quanto tempo eu tenho que molhar minhas orquídeas? Exatamente. Isso não é regra para ninguém, porque eu vou dar um exemplo agora, vamos dizer, é hipotético. A Rose está aqui em Marechal Floriano. Eu estou em Fortaleza, eu estou na Serra do Espírito Santo também, tá bom? É hipotético. Eu estou em Fortaleza e a temperatura aqui hoje, agora, está para uma faixa de 35 graus, um pouco antes das 8 da noite. A Rose deve estar aí na faixa de 20, 21 graus, talvez menos um pouquinho, com umidade muito alta. Eu estou aqui em Fortaleza com uma temperatura alta e um ambiente muito seco. E nós cultivamos a mesma planta, com o mesmo substrato, com o mesmo vaso, com tudo igual. A frequência de irrigação dela é uma e a frequência de irrigação minha é outra. Porque Sim. se ela tem um ambiente mais úmido, o substrato vai demorar a secar mais tempo. Se eu tenho aqui agora, hipoteticamente estou aqui em Fortaleza, né? E a temperatura está muito alta, muito vento, o substrato tende a secar na velocidade muito maior. Então, lembrando daquela informação que eu passei no início, de que o encharcamento, as raízes ali, se ficar encharcado muito tempo, se ela molhar na mesma frequência que eu estou molhando aqui, por exemplo, aqui, é hipotético, tá, gente? Eu estou molhando a cada 2 dias. Se ela molhar a cada 2 dias, ela vai matar as plantas dela tudinho. Então, é aquela famosa regrinha para irrigação. Na hora de molhar, molha para escorrer por baixo. Não tenha medo de molhar. Só volta a molhar na hora que você enfiar o dedo no substrato, o substrato estiver seco. Se for uma planta que tenha bulbo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, no exemplo que eu estou dando aqui, negócio de uma gambiarra minha, ela até pode ficar um pouquinho mais tempo sem água. Algumas secou, você tem que molhar imediatamente. Então, a tolerância também a suportar a falta de água em relação a algumas plantas. Por exemplo, você vai aí para vamos dizer aqui, uma acantera que não tem bulbo, ela não tem nada para armazenar. Então, se você deixar um longo período, ela vai sofrer muito mais do que uma catleia. Tá certo? Quando eu vou nos eventos, né, o pessoal sempre fala, ai, como que eu cuido de orquídea? Questão de molhar. Que eu sempre falo, antes de molhar, é colocar o dedo ali no fundo para ver como que tá o substrato, porque às vezes a gente olha por cima, nossa, esse substrato tá seco, mas o interior ali às vezes tá super molhado. Então a gente sempre tem essa atenção, observar com as condições do clima, né? Que igual ontem, aqui tava um sol, estendi roupa, sequei roupa. Deu de tarde aquele vento frio, aquele friozinho, frio. Aí a água, ela não evapora, ela vai ficando ali acumulada. E no inverno, no ano passado, teve semanas que eu molhei meu orquidário uma vez na semana. Porque só tava frio, não dava o sol, a gente não viu o sol, o sol aparecia. Não tem como essa água evaporar. Então ela fica ali retida, né? Aos pouquinhos que ela vai indo. Então aí que a gente tem que segurar a mão na régua. Diferente do verão. Verão, eu tava molhando um dia sim, um dia não. Lembrando que eu cultivo dentro da estufa, é tapado, né? Não no tempo, né? Igual aí você, né? Que você nem tava precisando molhar, que a chuva tava molhando para você esses dias, né? Assim. No verão, assim, um dia sim, um dia não. Ou a gente molhava 2 dias seguidos
e dava uns 2 dias de pausa ali, né? Também, para não ficar tão encharcado, né? As minis, né? Que a gente, na madeirinha, tem essa questão de não reter umidade, não segurar, então às vezes ter que molhar um pouco mais, né? Dar uma reforçada aí, a gente estava fazendo isso. Agora no inverno aqui pra gente, né? A gente vai diminuindo um pouco as regas e vai observando as plantas, né? Uhum. Igual você falou, se a gente vê se tem bulbo murcho, né? As plantas dão sinal pra gente que elas estão desidratadas ou tá com excesso de água. E aí observando os sinais também. Mas aí o pessoal nos eventos sempre pergunta quantas vezes eu molho as orquídeas. Já teve uma pessoa que virou e falou assim: ah, eu molho de 15 em 15 dias. Aí também não, né, gente? Uma vez eu... Vou falar, pode falar. E aí a pessoa pergunta: eu dou 2 borrifadas para molhar? Aí eu falo: não, quando você for molhar, você tem que molhar bem, molhar ela à vontade, né? Se você ali, uma mangueira ou você vai na pia mesmo, você tem que ver a água escorrendo pelo substrato. Aí você só molha quando o substrato estiver levemente seco. Tem gente que olha assim, abismado quando a gente fala, não, você pode molhar, deixa escorrer. O pessoal acha que é 2 borrifadinhas ali, tá molhando a orquídea. É o que eu sempre falo. As orquídeas, elas gostam de água, elas adoram. Elas não gostam de ficar encharcado, né? É isso aí. Nenhuma, praticamente. A não ser algumas que vêm lá da Ásia, alguns parques, alguma coisa, que eles vegetam em cascatas, próximas cascatas. Sim. Mas, sim, dentro do que as pessoas estão acostumadas a cultivar E aqui quem tem essas plantas aí sabem, né, desses cuidados, né, sabe como proceder. A gente fala assim no geral, né, as catileias, phalaenópolis, a gente tem que molhar, mas também não é aquele pinguinho de água, não, gente. eu uma vez fui fazer uma live, eu tinha uma filha de um amigo meu, um casal de amigos, queria fazer live de qualquer jeito. Quero fazer, tio, quero fazer, quero fazer, quero fazer. Então tá, vamos lá, vamos fazer uma live. O que aqui? Eu quero replantar a minha orquídea na live. Eu falei, mas o que está acontecendo com a orquídea? Ah, tá ruim, tá não sei o quê, tá velha, eu falei, lá. Então dá, marquei a live, divulguei a live toda, não sei o que, tal. Era um sábado à tarde. Aí chega o pai, a mãe e ela, trazendo uma phalaenopsis na mão dela. Phalaenopsis, folhas enormes, mas assim, as folhas tudo pendurado, Aham. tudo dobrado. Aí eu peguei, antes da live, eu olhei, mas peraí, só falta água. Não vamos mexer nessa planta. Aí tive que pegar uma outra planta e vir aqui para... Gente, veja bem, o combinado era fazer essa planta aqui, mas essa planta só está desidratada. E uma folha enorme de uma phalaenopsis, toda pendurada, toda mole, ela virava para um lado, virava para o outro. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, deixei essa planta de lá, fiquei com a planta, eles foram embora depois da live, eu fiquei com a planta. Uma semana depois, as folhas assim. Sim. Então, às vezes é que essa questão, não, só vou borrifar. Não, a planta precisa de água. O ideal é que você tivesse um ambiente muito úmido, não em excesso, porque também prolifera fungos e bactérias. Um ambiente úmido, mas arejado, com trocas. Isso. Aí você consegue ter plantas fantásticas. Aí as pessoas, entrando agora nas minhas gambiarras, as pessoas chegam para mim e falam o seguinte, você tem uma estufa, como é que você consegue cultivar um monte de planta diferente? Eu vou aqui, antes de construir, eu já comecei a estudar o ambiente. Eu sou meio doido da cabeça, você já sabe disso. Quando a gente definiu o projeto da casa, nós fizemos uma maquete da casa, em escala. E aí, o que nós fizemos? Eu até vi a questão de passava a lanterna no sentido do sol, para ver onde é sombra, essas coisas todas. Eu fui montando o meu orquidário em função das características do ambiente que eu tinha aqui. Então, hoje, em função de todo esse negócio, eu tenho um ambiente onde eu tenho as micros, tenho um ambiente onde o sol
e pega fogo, solão, é gutata, é ametistoglossa, é forbese, as plantas que estão ali, as bifolhadas, que gostam de muita luz solar. Uhum. Mais para cá, um pouco mais sombreado, menos ventilado. Então, eu tenho vários ambientes. Mas em algumas vezes eu preciso criar, ser criativo. Sim. Eu vou mostrar para vocês, quem me acompanha já me viu mostrar isso, mas vamos lá. O que acontece? Eu uso pratinho de jardim, boto embaixo do vaso. Aí todo mundo, você é louco? Não é você mesmo que fala que não pode? Não pode. Mas eu trouxe aqui para vocês verem um negócio aqui. Tomara, espero que eu não faça um acidente aqui. Com a britinha. Acima do nível do vaso. Aí eu venho aqui, ó. O vaso não tem contato com a água. Eu encho. Na hora que a água chega a esse nível, ela transborda, mas ela Não vai pra não planta. tem contato com o substrato. Então não mantém o substrato encharcado. E aí o que eu faço? Com quais plantas? Não é com essa planta que eu faço isso, aqui uma purpurata. A Celogine cristata. Eu faço para algumas plantas que elas precisam de uma umidade relativa do ar mais alta. Mas vocês têm que Sim. ter ação também o seguinte, eu tenho muito mais de 1000 plantas aqui dentro do meu orquidário. Eu cuido sozinho. A minha irrigação ela é automatizada, tá certo? E aí o que acontece? Essa irrigação automatizada é projetada, ela lança a água na média das plantas. O que eu faço é o seguinte, que aí é um assunto para uma outra live nossa, eu vou ajustando o substrato na capacidade de armazenar ou não água em função da necessidade daquela planta. Isso aí nós vamos tratar numa outra live. E aí, sem quem já quiser. Eu acho que alguém tá ligando pro Fernando. Não é não. Sabe o que é? É meu horário de fazer live. Mandar, não, é horário de fazer Instagram. Seu Alarme, eu já alarme. desliguei, pronto. Já desliguei. Eu tenho que desligar, botar aqui todo dia, sexta-feira, desliga o alarme do Instagram. Dessa vez é o alarme do Instagram, entendeu? 15h45, uma vez agora eu desativei ele. Porque só desativa se você tocar e ele vai para lá. Aí ele volta. Você não tem como, senão ele só fica. Bom, Aham. agora acabou. Tem Mas aí, problema não. o que eu estava falando, Rose? O Ben esqueceu. Peraí. Ah, sim. Já questão de quando eu tenho uma planta com necessidades diferentes, eu ajusto o substrato, que nós vamos tratar no outra live. Quem já está, quer saber, clica, digita aí no comentário aí, cultivo. Vocês vão ter acesso a um site onde tem umas informações legais para você. É um site onde está lá o livro que eu fiz. Deixa eu abrir um parênteses, Rose, para falar um pouquinho desse livro. Sim. Quando postei no Instagram, eu falei, pô, eu tenho que compartilhar. As informações chegam muito soltas. Um pergunta de uma coisa, pergunta de outra, pergunta de uma coisa, pergunta de outra. Aí eu falei, vou fazer um e-book. Aí fiz um e-book, 34 páginas. Eu não fiquei satisfeito. Aí eu fiz um outro, 70 páginas. Não fiquei satisfeito. Aí fiz um de 104 páginas, nível intermediário. Falei, tá legal. Mas peraí, tá superficial. Aí eu dei uma de doido. 640 páginas. 651 páginas. 2 volumes. Eu dividi um livro digital em 2 volumes. E ainda me senti que não era suficiente. Porque, vamos lá, como é que eu vou ensinar vocês? Eu vou falar em palavras, eu vou transmitir para vocês em palavras qual a capacidade, por exemplo, do esfagno armazenar água. Não, que o esfagno armazena. Mas quanto? É muito? Você não tem noção. Aí eu bolei o seguinte: no livro tem um ponto, um lugar lá, vários QR Codes, são mais de 30 vídeos de apoio que você clica e você vai para um vídeo meu no YouTube onde eu pego o esfagno, manuseio ele aqui, de repente eu vou e aperto e escorre aquela cachoeira de água. Então eu
consegui, dessa forma, atingir o meu objetivo. Acho que estou satisfeito, acho que não vai ter outra coisa, porque foram quase um ano de trabalho fazendo esse livro, Sim. né? E uma outra coisa também é o seguinte, por exemplo, é 2 volumes. Um tem 325 páginas ou 326 páginas, que coincidentemente ficou. E aí o que acontece? É muita página para o cara no digital, concorda? Sim. Ele fica ali procurando negócio. Eu fiz os índices, um índice em cima, que é pelos capítulos, que o cara clica, ele vai para aquele capítulo. Lá na última página, lá no final, eu fiz um índice remissivo, que o cara faz o seguinte, a pessoa que está precisando, eu quero saber sobre boro, está no capítulo, no volume 2. Ele clica em boro. Aí ele automaticamente ele vai para onde eu estou falando do boro, e lá tem um texto enorme falando características, importâncias, problema do excesso, problema da falta, tem um monte, e isso acho que são, olha, quase todos os elementos para a planta. Eu fiz um trabalho de pesquisa, estudei, pesquisei, não tem maluquice, gente. Então, quem quiser ter acesso a saber o que é isso, não é para comprar, não, ainda não. Mas se você for lá, você vai comprar. Mas entra no site e digita aí cultivo. Digitando cultivo, vocês vão receber um link que vocês vão acessar uma página, não é isso? Isso. Uma E página. aí lá vai ter, né, as informações do livro, você vê valor. E eu sou suspeita a falar, né, Fernando? Desde que você falou aí do livro, né, sempre aí te acompanhando. E porque assim, a gente faz as lives de cultivo, a gente dá dica, só que não vai ser assim, numa live que a gente vai ensinar tudo. Veja É bem, aos pouquinhos, né, que a gente vai aí tirando as dúvidas, a gente vê, né, igual os temas. São coisas que a gente vai vivendo aqui, ó, legal, ou muitas pessoas com a mesma dúvida, né, que a gente vem tratando aqui nas lives. Pode falar, Fernando, que eu te contei. não, 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 é isso mesmo, é isso mesmo. E outra coisa, não tem como. Olha, eu falo para a minha audiência, vou chamar assim, de meus amigos, né? Que é o seguinte: por mais que eu tenha total esforço em ajudar, o Story só me dá 60 segundos. Live, eu passei um perrengue aí, fiquei mal de saúde, essas coisas todas, eu não consegui fazer live, estudando. Eu fiquei quase um mês sem fazer live. Não é porque eu não queria, não, porque não deu para fazer live mesmo. Sim. Então, é o seguinte, eu não consigo transmitir para vocês 35 anos, mais de 35 anos de experiência. Ralei, perdi planta. E outra coisa, eu já tenho o prefácio. Eu em breve vou ter novidades sobre o prefácio. O prefácio é uma pessoa que fala da questão da importância das orquídeas, recomenda o livro e tal. Eu já tenho o prefácio, dos institutos que vai fazer o prefácio é o Instituto Brasileiro de Fauna e Flora. Ele já prefaciou, já está lá. Só que Aham. tem um Peraí que cortou. velho, velho só funciona nos Ciências Alarmes, entendeu? Aí tá aqui, já amanhã mexendo no carro de Valéria. Mas tem mais uma entidade muito séria e um cultivador de renome nacional que ele recebeu o material, ele está inclinado. Um já falou que vai prefaciar. Esse Aham. cultivador, que é um top das galáxias, ele falou, ele não me deu uma resposta ainda se sim ou não, porque ele está Sim. fora do Brasil, num Hum. evento de orquídeas fora do Brasil, Aham. entendeu? Que bom. Então, se eu tiver o prefácio desses três, vamos dizer, já estou validado pelo Instituto Brasileiro e pela minha experiência que eu tenho com vocês, tá? Sim. Então, e outra coisa, essa entidade, que eu não vou citar o nome ainda, ela pediu, falou, olha, eu tenho o maior prazer em prefaciar, mas eu quero ter acesso ao seu produto. Foi total. Aí eu mandei Com certeza. os PDFs. E aí ele falou, olha, eu só estou resolvendo o negócio com a diretoria para ver aqui, Uhum. mas nós devemos fazer sim. E eu perguntei, o que você achou do trabalho? Muito bom. Ai, que bom. Não tem porcaria, não tem regra mágica, não tem nada, porque essas coisas não funcionam.
é informação técnica numa linguagem muito simples e fácil de lidar. É como eu falo com vocês, ó, o lápis, raiz, não sei o quê, papapá, é tudo muito simples. Não adianta ficar com, não, sofisticado, não tem isso. Tá certo? Ah, vamos voltar. Ah, quem quiser saber o que é isso, só digitar cultivo aí nos comentários. Beleza? Isso aí, gente. Mas eu trouxe, não trouxe, né, na molecagem, outra gambiarra. Como é que eu faço quando eu tenho uma planta? Vai ter tira dúvidas do livro? Pode ter, não. Tem acesso ao livro direto. Vai ter. Tá? E aí o que acontece? Quando eu tenho uma planta que mesmo ajustando o vaso, o substrato, e com a minha irrigação, ela ainda precisa de mais água, mais umidade. Eu teria que molhar com mais frequência. Mas agora é molhar mesmo. Não é umidade relativa do ar, agora é molhar mesmo. Como é que você resolve isso? Vir aqui todo dia ficar molhando? Aí o Fernando MacGyver, quem não conhece MacGyver, era um seriado que tinha no passado, que o cara fazia bomba com feijão de comida, feijão e arroz. Arroz na sua época, não, Rose. Eu não entendi. Tô aqui, o que é isso? Não, é um seriado americano que o cara se metia em cada enrascada, ele fazia um monte de gambiarra. Uhum. Por exemplo, uma vez que ele estava numa prisão, para ele fugir da prisão, ele fez uma bomba para explodir, para ele sair com comida. Era um negócio exagerado. Uhum. Era um negócio exagerado, né? Era um seriado que na minha época lá de garoto era muito famoso. Todo mundo é MacGyver. Inclusive esse termo MacGyver, eu acho que até hoje dos mais velhos, falar em MacGyver, todo mundo conhece. Uhum. Meu pai, de repente, deve conhecer a história desse seriado americano do MacGyver. Ah, Tá? deve saber, deve saber. Era muito, muito conhecido. Era para nós, o sinal de gambiarreiro. Tá? Aí, o que eu fiz? Uma garrafa PET, coloquei um ganchinho. Deixa eu ficar em pé que eu vou mostrar melhor aí. Vou me afastar para vocês verem. Uma garrafa, bom, vou e volto. Rasguei aqui, fiz um furo nela para botar água. Um gotejador, tipo de soro. E eu controlo o gotejamento por esse dispositivo do soro. Então é o seguinte, garrafa PET, um ganchinho para pendurar, você faz um furo na tampa. Deixa eu tirar essa água daqui, peraí. Vou me tirar aqui para mostrar que o negócio é muito simples. Já estava sendo usado, tá? Eu tirei de uma planta para trazer para cá, não é que eu faço e uso. Então, aqui, ó. Isso aqui, se você não acha, isso aqui, o meu filho, ele se alimenta por sonda. E a cada 2 dias as meninas têm que jogar um negócio desse fora. E é comida, é uma dieta. Não é produto químico, não é nada. Então eu faço a lavagem e começo a usar. Então eu venho na tampa da garrafa e faço o furo. Vim com o furo, coloquei, coloco aqui, molhei a mesa, que não é para ter molhado a mesa, molhei a mesa. Mas eu tenho um paninho aqui para enxugar. A vantagem desse buraco aqui é que é fácil encher. Sim. Eu pego a mangueira e já jogo aqui, ela enche. E aí, por exemplo, eu coloco aqui 1 gota por minuto. Eu vou regulando por aqui a quantidade de água que a planta precisa. E às vezes fica aqui 1 mês um pouquinho de água aqui, ó. Ele fica gotejando. Aí daqui a pouco 40 segundos, 1 minuto. Então nunca encharca e mantém aquela planta. Normalmente eu uso isso mais em algumas micros. Quando eu estou percebendo que a água não está legal na micro, eu pego uma garrafa dessa e coloco lá. Eu tenho mais delas, tem algumas até já bem usadas aqui, ó. Essa aqui já está bem velha, já tem até lodo dentro, tá vendo? Eu uso de verdade, não é um negócio assim só para dizer que não, é só para ir inventando moda. Eu uso e me ajuda muito, porque eu não preciso estar aqui, de repente, molhando, elas precisam de, mas elas normalmente estão em plaquinha, em lequinho,
com substrato e elas precisam ficar úmidas. Então eu vou lá e coloco ali 1 gota por minuto, 1 gota 1 minuto e meio. Não tem precisão de relógio. Eu vou ali e observo. Passei. No outro dia ainda tá, eu tiro, diminuo, aumento, eu vou ajustando devagarinho, tá certo? E a outra vantagem do furo em cima é que na hora que a água vai descendo, ela não vai... Uhum. A água vai saindo, não entra ar. Então, pressão da atmosfera, ela vai descendo devagarinho, numa boa. Tá certo? Então, olha, tem muita coisa legal que a gente pode trazer para vocês, tá? E tá trazendo para vocês, que não dá para trazer tudo em 10 lives, 20 lives. Você pode ver que é o seguinte, eu e a Rose, a nossa proposta verdadeira é ensinar vocês a terem sucesso, terem acesso a plantas de qualidade, que a Rose e o Ademar, Ademar é aqui, meu vizinho, Edmar, tem lá, tá certo? Vocês já conhecem o trabalho deles, um trabalho bacana. E eu aqui, quem me conhece, sabe do vamos dizer, da minha experiência, do quanto eu gosto de ajudar. Na terça-feira, eu estava passando mal antes da live. Eu vim fazer live, eu falei, gente, vou fazer uma live de meia hora, tá? Eu não estou passando muito bem. 1h45. A gente se empolga, né? A gente começa a falar. E outra coisa, E eu o gosto assunto, a gente fala porque a gente gosta. Então, quando a gente vai ver aí, passou 2 horas assim, ó, voando. E na terça-feira eu estava cheio de fio agarrado. Eu estava fazendo aquele negócio de monitoramento cardíaco, e até abri a cara, estava com aqueles troços agarrados, aquele cheio de fio pendurado. Eu falei, gente, aí eu cheguei aqui na moadinha e falei, gente, ó, meia hora de live só, tô voltando porque tem muito tempo que eu não faço, não sei o quê. 1h45. Passa rápido, né? Ó, a gente Vamos já tem meia hora de live já aí, ó. não é mais, 38 minutos. Já quase 40 minutos. Eu acho que podemos encerrar a live, né? Sim, acho que, né, tiramos aí bastante dúvidas, falando um pouquinho, né, um pouquinho sobre o nosso tema aí de hoje. E lembrando que eu e Fernando a gente faz live nas sextas-feiras de 15 em 15 dias. Porém, às vezes, né, Fernando, acontece alguns contratempos, né? Igual esses dias eu acabei indo para um evento, aí não deu para fazer. Eu tive Mas aula. a gente sempre o Fernando aí também teve aula, então a gente sempre avisa, né, se realmente vai ter ou não nos nossos stories. Então, fiquem ligadinhos aí nas nossas redes sociais para vocês não perderem. E comenta ainda cultivo, tá? Aí nos comentários para vocês aproveitarem, para vocês estarem conhecendo um pouquinho do livro que o Fernando tem. E aí, né, quem quer aprender mais sobre as orquídeas, aproveita aí para adquirir. O site, né, do Recanto das Orquídeas, esse fim de semana tá ainda com 15% de desconto. Quem aí tá querendo adquirir novas orquídeas, ó, aproveita a oportunidade. E eu não posso deixar de agradecer o Fernando, né, que tá aí sempre comigo nas lives de cultivo, na parceria. Tem que agradecer nada não, já sou parceiro. Tamo junto. E muito obrigado aí, né, a todos que estiveram aí desde o começo da live aí com a gente. A gente espera vocês aí numa próxima live de cultivo. Eu faço live de vendas toda segunda-feira. Fernando, além da nossa live de cultivo, quais são os dias e os horários que você faz live? Olha, quando você consegue fazer live? Normalmente eu faço live terças-feiras às 21 horas. Mas eu tô com um monte de planta aqui que eu tô querendo replantar. Sábado passado eu ia fazer uma live, mas caiu a minha internet aqui. Aí eu chamei a empresa veio no fim de semana e consertou. Eu estou pensando em no domingo, por volta das 16 horas, fazer uma live de replantio. Vou botar a mão na massa aqui, tá? Então eu só vou ver como é que vai estar o tempo. Se tiver muita chuva aqui faz barulho, mas eu devo fazer domingo às 16 horas. E depois na terça-feira às 21 horas. A segunda são lives de teste para cardíacos. Plantas de qualidade e por preços baixíssimos, assustador. E é verdade, gente, vocês vão ver. E segunda, a live vai estar bem legal, tá? Não vou dar spoiler, não. Vou deixar vocês aí na curiosidade. Tá bom. Obrigado pelo convite, um beijo para vocês, uma ótima noite. Boa noite
Pessoal, obrigada pela presença de todos vocês. Tchauzinho.